Você que pode, abra sua Bíblia, seu smartphone, a palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Irmãos, eu confesso que eu nunca me acostumo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar trazendo uma mensagem, até mesmo fazendo essas orações que nós fazemos entre o louvor e a palavra, o meu coração se enche muito de temor. Eu confesso que eu tenho uma forma de extravasar meu nervosismo. Eu fico com os dedos todos gelados. Eu estou aqui, eu estou apertando a mão porque ela está fria. Porque eu entendo que é uma grande responsabilidade. E hoje eu estava pensando sobre isso. Porque todas as vezes que a gente vem comunicar, eu pergunto a Deus o que Ele quer que eu fale para a igreja. Porque é muito comum nós queremos falar daquilo que nós estamos estudando. É muito comum nós queremos falar daquilo que nós estamos vendo. Isso não tem problema nenhum. Mas muitas são as vezes que o Espírito constrange o nosso coração e a gente percebe que Ele quer trazer uma mensagem específica. E eu confesso que enquanto eu construía essa mensagem, eu não tinha me dado conta que hoje nós participaremos da Ceia ao Senhor. Um memorial, onde nós traremos a nossa memória, aquilo que foi feito por nós. Porque quando nós não tínhamos nada para oferecer, desgarrados, errantes, ovelhas caminhando para o matadouro, Deus resolveu olhar com seu olhar de amor, de compaixão, de perdão, e nos redimir, e nos convidar a viver uma vida nova, e nos chamar para agora vivermos não segundo os padrões desse tempo, não segundo a cultura desse século, mas vivermos segundo uma ótica celestial. Os padrões que estão nos céus e se manifestaram na terra. E tudo isso só é possível porque um dia a palavra de salvação me alcançou e te alcançou. Um dia você teve um encontro com a verdade. Um dia você teve um encontro com Jesus Cristo. E a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque Deus tem esse poder. Quando Ele nos pega de jeito, quando Ele realmente bate de frente com a gente, todas as nossas defesas elas caem. É impossível ter um encontro com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível experimentar a graça e voltar para o mesmo lugar onde nós estávamos. E eu não estou falando de lugar físico, eu estou falando de um lugar espiritual. Porque quando essa graça é descortinada, a nossa vida muda. E não é uma mudança momentânea, é uma mudança eterna. Então é muito comum nós chegarmos aqui na igreja e nós ouvirmos palavras de edificação, palavras de consolo e muitas vezes até palavra de exortação. A palavra profética, ela trabalha em cima desses três pilares. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios, no seu capítulo 14. Mas toda mensagem necessariamente tem que convergir em uma direção. Toda mensagem liberada no altar tem que convergir na pessoa de Jesus Cristo. E em tudo aquilo que Ele fez por nós. Porque é isso que muda a nossa vida. Quando nós entendemos o que Deus fez por nós. Só que é muito comum também nós conversarmos com pessoas que de alguma forma viveram essa experiência. Experimentaram um pouquinho do mundo vindouro. Só que sem perceber, durante a sua caminhada existencial, sem perceber, diante do dia a dia, dos afazeres, eles foram perdendo a sensibilidade sobre quem é Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos acostumamos a estar em um lugar como esse, entrar, louvar, cantar, ofertar, mas isso se torna tão automático, tão rotineiro, tão cotidiano. E se isso for uma constante na nossa vida, nós deixaremos de experimentar de algo precioso, que é a presença do Senhor querendo se manifestar nas nossas vidas todos os dias.
Não há nada mais poderoso do que a possibilidade de viver essa graça todos os dias. Não há nada mais poderoso do que a possibilidade de se relacionar com Jesus Cristo todos os dias. O verdadeiro culto acontece não quando nós estamos em um lugar. O verdadeiro culto acontece quando nós entramos em uma presença. É quando nós chegamos em um lugar e nós sentimos, agora eu cheguei em um lugar onde a minha conexão com Deus, ela está ativada. E é nesse momento que nós começamos a experimentar um pouquinho daquilo que Deus é e daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas tudo isso só é possível porque um dia Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, nos dando a possibilidade de uma vida nova. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu pedi para você abrir em 1 Coríntios, no capítulo 15. E, irmãos, Corinto é uma cidade grega. E nós sabemos que a Grécia é o berço da filosofia. Nós sabemos que a Grécia é o berço dos pensadores, dos sociólogos. É lá que nasceu as grandes teorias existenciais. E essa igreja, ela nasce de uma forma muito interessante. Por quê? Porque a cultura grega, ela é muito idólatra. Se a gente pegar no livro de Atos, no capítulo 17, nós vamos perceber Paulo e Silas chegando na cidade de Atenas. E quando Paulo e Silas chegam em Atenas, a palavra vai dizer que o espírito de Paulo começa a ficar muito indignado. Por quê? Porque Atenas era um lugar de muita idolatria. A palavra vai dizer que Paulo, então indignado, ele começa a falar sobre Jesus Cristo, sobre o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Aqueles homens, então, ouvindo as palavras de Paulo, resolvem convidá-lo para ir até um lugar que era chamado Aerópago. O Aerópago era uma grande pedra onde os grandes filósofos, os pensadores ou os seus discípulos iam lá para falar acerca da vida, para tentar, de alguma forma, explicar sobre os seus deuses. E nessa trajetória, nesse caminho, Paulo percebe que centenas de altares a falsos deuses estavam erguidos no caminho. Então aquilo começa a chamar muito a atenção de Paulo, até que ele olha para um altar e ele percebe que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Paulo então pega aquela informação, guarda, e já no Aerópago ele começa a falar sobre Jesus Cristo. E ele começa a explicar todas as coisas. Ele começa a falar sobre um Deus que criou o universo, um Deus que criou tudo o que existe, um Deus que reina com cetro de justiça, um Deus que perdoa a nossa ignorância, mas um Deus que vai vir julgar. E Paulo fala para aqueles homens: olha, esse Deus que eu estou pregando é o mesmo Deus que está lá e vocês não conhecem porque no seu altar não tem nome, está lá desconhecido. Perceba que eles eram tão idólatras que eles, por não conhecerem, mesmo assim temerem o que aquela divindade poderia fazer, eles resolvem fazer um altar. Paulo então fala que esse Deus amou tanto o mundo que entregou seu filho e ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quando aqueles homens ouvem falar da ressurreição, eles começam a zombar, eles começam a rir e eles começam a escarnecer de Paulo. Por quê? Porque a cultura grega, ela acredita que a matéria é má. O nosso corpo, nós, matéria, nós somos maus, mas o espírito é bom. Então eles acreditam que a morte é a libertação do espírito, é o espírito se livrando da matéria má. É o espírito agora não estando mais preso, experimentando de uma liberdade eterna. Quando Paulo fala da ressurreição, ele naturalmente está lançando uma contracultura naquele lugar. O que ele está afirmando? Olha, o que vocês creem é errado. O que vocês creem não existe.
O único Deus que existe é o Deus Yahvé, é o Deus dos deuses, e ele entregou o seu único filho, e esse filho morreu e ressuscitou. Aqueles homens então expulsam Paulo e Silas daquele lugar, e eles vão diretamente para Corinto, onde é fundada essa igreja. E a igreja de Corinto está florescendo, a igreja de Corinto está crescendo, a igreja de Corinto está trazendo muita alegria no coração de Paulo, mas em algum momento eles permitiram que a cultura local começasse a se infiltrar no culto ao Senhor. Então Paulo resolve escrever essa carta, e no capítulo 15 ele está tratando diretamente sobre esse assunto, e você que pode, você que abriu, leia comigo, e ele diz assim: irmãos, quero lembrar a vocês do evangelho que eu preguei, o evangelho que vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu preguei. Caso contrário, vocês creram em vão, pois o que primeiramente eu transmiti a vocês foi o que recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, ele foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos. Uns já dormem, uns já morreram, outros estão andando por aí. Depois ele apareceu para Tiago, depois para todos os apóstolos. Depois ele apareceu para mim também, como aquele que nasceu fora de tempo. Eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem sei se mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, nós pregamos e vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição? Se não existe ressurreição, Jesus Cristo não ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas, pois contra ele testemunhamos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Mas de fato, se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou. Mas se Cristo ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram com Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo, então, ele resolve confrontar diretamente a cultura grega que estava tentando infiltrar esse pensamento dentro da igreja. E, irmãos, quantas são as vezes que, sem perceber, algumas coisas começam a se infiltrar dentro dos nossos corações, dentro do nosso culto ao Senhor. Eu gosto muito de dizer que a igreja, nesse tempo, vive esse grande desafio de ser uma igreja temporal, de ter a capacidade de acompanhar o tempo, mas de não se secularizar, não permitir que aquilo que não é sagrado, não permitir que aquilo que de alguma forma impeça o nosso culto ao Senhor de ser um culto racional, de ser um culto puro, de ser um culto aceitável, se infiltre. E se nós não nos preocuparmos com isso, é bem possível que a gente continue achando que estamos prestando adoração ao Deus. É possível que a gente continue achando que Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo, mas o que nós
estamos fazendo servão. Nós temos que nos preocupar se o culto que nós estamos prestando está agradando o coração de Deus. Eu lembro que um tempo atrás, em oração, eu fiz esse questionamento ao Senhor. Senhor, será que o que eu estou fazendo está agradando o seu coração? Será que a minha vida está sendo uma vida onde o seu nome está sendo glorificado? Onde de alguma forma você olha para mim e o seu coração se alegra com o que eu tenho feito? Porque, irmãos, é muito comum nós nos acostumarmos com o que fazemos. E nós levamos isso para a nossa relação com Deus. E nós não nos preocupamos em agradá-lo. O Evangelho é uma contracultura. O Evangelho necessariamente vai nos levar numa direção oposta do qual o tempo que nós estamos inseridos, no tempo no qual nós estamos vivendo. Se a gente perceber, os grandes homens de Deus, os homens realmente que foram usados de uma forma muito poderosa à luz da Bíblia, eles sempre tiveram uma palavra oposta ao que as pessoas queriam ouvir. Eles sempre tiveram uma palavra afinada com as verdades que existiam no céu. E esse é o nosso grande desafio. Fazer com que aquilo que está acontecendo nos céus, fazer com que as vontades que já foram estabelecidas por Deus se manifestem nas nossas vidas. Você lembra Jesus orando? Fazei, Pai nosso que está nos céus, santificado o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Então, nós temos que lembrar sempre que existe uma vontade nos céus. E essa vontade, ela tem que ser manifesta aqui na terra. Essa vontade, ela tem que ser manifesta na nossa vida. Essa vontade, ela tem que ser construída, primeiro, através da sua relação com Ele, através da relação com a palavra, porque senão nós vamos absorver, senão nós vamos puxar para nós situações desse tempo que não condizem com o que Deus quer. E a igreja de Corinto estava aceitando isso como verdade, que não era possível haver ressurreição. E isso implicaria diretamente com o evangelho que está sendo pregado. Por isso Paulo vai questionar: olha, vocês lembram do evangelho que eu preguei? Lá em Romanos, no capítulo 1, vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que... Irmãos, o evangelho, ele é o poder de Deus. É a manifestação da graça em nossas vidas. E esse evangelho, quando bem entendido, esse evangelho, quando encontra uma terra fértil, ele tem um poder devastador. E esse evangelho foi pregado para aqueles homens e eles aceitaram como verdade. Eles experimentaram um pouquinho do mundo vindouro. Eles experimentaram uma vida nova. Só que o tempo foi passando e eles foram se acostumando. E quantas vezes nós nos acostumamos? Quantas vezes nós perdemos a expectativa de chegar em um lugar como esse e adorar o Senhor? Quantas vezes nós esquecemos da beleza na possibilidade de olhar Deus não apenas, não por um véu, mas agora face a face, de contemplá-lo, de experimentar de quem Ele é. E nos contentamos em apenas viver momentos em sua presença, chegar nesse ambiente, ouvir canções, ter o nosso coração tocado, muitas vezes as lágrimas escorrerem, mas quando nós saímos daqui, é como se nada tivesse acontecido. Não tem poder nenhum na nossa vida, não muda em nada o nosso caráter, não transforma as nossas atitudes em atitudes de louvor ao Senhor. E os anos vão passando, e as coisas não acontecem.
E a gente continua esperando promessas, a gente continua esperando que Deus nos dê algumas coisas, quando na verdade tudo aquilo que Ele quer é que a gente se contente com quem Ele é. E a partir dessa relação, as coisas vão começar a acontecer nas nossas vidas. É interessante porque na semana passada o pastor Rafael falou sobre o meu cabelo, né? Acabou comigo aqui, né, gente? Vocês estão rindo, né? Não foi vocês, né? E eu lembrei o seguinte: eu já estava ficando carequinha, gente. O negócio estava legal, não. Nada contra os careca, tá? Fizeram até uma fila aqui, ó, 3. Tem mais algum careca para sentar ali, para a gente levar até o final? Só que, de repente, eu recebi um convite para fazer um transplante capilar. E mais ou menos um mês antes, a minha esposa virou e perguntou: amor, você faria um transplante se você tivesse condições? E eu falei: poxa, é caro, né? A gente vive aí nossa vida, né? Nosso aperto, filho pequeno, faculdade. Eu acho que eu não faria agora, não. Eu acho que eu deixaria para frente. Mas eu continuei na minha relação com o Senhor. Mesmo que fosse algo que estava no meu coração, não é algo que eu correria atrás. Mas, de repente, eu sou convidado a fazer um transplante capilar para uma empresa lá do Rio. Perceba o cuidado de Deus com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós queremos. Perceba que em alguns momentos aquilo que está escrito lá em Mateus 6 se torna muito real nas nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas. E muitas vezes são coisas bobas, porque não vai mudar em nada a minha vida. São mimos que Deus nos dá para mostrar que Ele está preocupado com aquilo que está no seu coração. Só que nós insistimos em buscar pelas coisas e darmos a menor parte do nosso tempo para esse reino, para essa relação. Nós entramos nesse ritmo de vida alucinado e esquecemos que existe um propósito muito maior para a nossa história. Eu estava lendo um artigo ontem, onde estava escrito que cresceu em mais de 1000% os casos de burnout no Brasil. Burnout é um esgotamento físico, mental. Burnout é quando você chega no extremo do cansaço. E eu comecei a pensar: meu Deus, nós estamos buscando tantas coisas, e nós estamos nos desgastando, correndo atrás de coisas que a ferrugem corrói, que o tempo leva. Não que isso seja errado, mas se nós primeiro nos concentrarmos no Evangelho de Deus, se nós primeiro nos preocuparmos em viver essa vida que Deus tem para nós, irmãos, naturalmente algumas coisas na nossa vida vão acontecer. Naturalmente nós vamos manter os nossos caminhos íntegros. E é isso que Paulo está afirmando: olha, vocês receberam esse Evangelho, vocês experimentaram do poder de Deus, e agora vocês estão abandonando essa fé, acreditando naquilo que esses homens estão falando. E cara, isso é uma doideira, porque nós vivemos em um tempo onde muitas vozes falam. Nós abrimos aqui as nossas mídias sociais e nós ouvimos tantas doideiras. Nós ouvimos tantas mensagens motivacionais e a nossa alma se acostuma em ser motivada, e a gente esquece que Deus nos chamou para andarmos segundo um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E muitas vezes nós não seremos motivados, mas nós estaremos sempre acompanhados pelo Espírito Santo de Deus. E nós viciamos em pequenas doses de adrenalina, de motivações momentâneas, e nós queremos isso a todo momento, quando na verdade tudo que nós precisamos é uma vida constante no Senhor. É uma vida de retidão, é uma vida de luta. Deus, Ele vai dizer que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Deus, Ele vai dizer que nos momentos que nós estamos mais vulneráveis é quando a sua graça vem. As experiências mais lindas com o Senhor são em tempos de escassez, de impossibilidades, de lutas. Perceba que
aquilo que muitas vezes nós tentamos fugir, é o local perfeito para que Deus se manifeste e mostre muito mais da sua face para nós. E buscamos desesperadamente sair desse lugar, quando na verdade o que Deus deseja é que a gente chame Ele para viver esse momento junto com a gente. Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém vive só de vitória. Ninguém é super-homem. Então, chega de tentar ser forte o tempo todo. Se prostre, se renda ao Senhor. Permita que Ele direcione a sua vida, que Ele mude a sua história. Esse é o Evangelho do Reino de Deus. É Deus governando as nossas vidas. A proposta do Evangelho é que Deus direcione os nossos caminhos. Olha que coisa simples. Não é nada mirabolante. E muitas vezes nós ouvimos tantas coisas e acreditamos. Para de ouvir muitas vozes, vai ouvir a voz do Senhor. Para de procurar respostas em pessoas que você não conhece, em mensagens de pessoas que você não conhece a história. Busca no Senhor, conversa diretamente com Ele, porque Ele vai se revelar para você. E Paulo está afirmando àquele povo: olha, esse evangelho que eu preguei para vocês, não foi eu que inventei, não. Esse evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus, está escrito nas Escrituras. Paulo aqui não está falando do Novo Testamento, ele está falando do Antigo, porque o Novo ainda não tinha sido escrito. O que ele está tentando mostrar? Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, para a sua morte e ressurreição. Todos os homens que foram expoentes na Bíblia, eles apontavam para Jesus Cristo. Então, foi esse evangelho que me passaram e é o que eu estou passando para vocês. Chega de acreditar em qualquer coisa. O que eu mostrei para vocês é o evangelho da salvação do reino de Deus. E ele continua: olha, Jesus, ele morreu e Jesus, ele ressuscitou. Irmãos, Jeremias vai dizer no livro de Lamentações, no capítulo 3, em um momento de muita dificuldade, muita dor, ele começa a falar algumas coisas que aconteceram na sua vida. Ele fala assim no final: eu quero trazer à memória aquilo que me dá, porque o meu Redentor vive e é bem certo que Ele vai se manifestar. Nós buscamos esperança em tantas coisas, nós procuramos esperança em tantas pessoas, mas não existe esperança maior do que a certeza que Jesus Cristo morreu e ressuscitou em favor dos nossos pecados. Não importa o que você está vivendo, essa verdade é poderosa demais. Não importa o que hoje é impossível para você, essa verdade, ela tem que encher o seu coração de esperança. Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E Paulo continua: olha, ele ressuscitou, ele apareceu para Pedro. Por que Paulo fala sobre Pedro nesse momento? Porque algumas pessoas lá em Corinto gostavam muito de Pedro. Então, ele tenta mostrar uma relação próxima entre uma pessoa que viu Jesus ressuscitado e a igreja. Ele apareceu para os 12, ele apareceu para 500 pessoas, algumas já morreram, mas muitos estão aí como testemunhas. E depois ele apareceu para mim, como aquele nascido fora de tempo. Paulo, ele teve uma experiência incrível com Deus no caminho de Damasco. Ele pegou uma carta do governador para perseguir os cristãos, para matar os cristãos. Só que no caminho ele tem um encontro com Jesus Cristo. Perceba que o encontro com Jesus pode acontecer nos lugares mais improváveis da nossa vida. Eu lembro, e eu já falei aqui algumas vezes, que eu tive um encontro com Jesus dentro de uma boate, totalmente embriagado. Eu fui no banheiro, eu estava diante de um espelho, quando de repente eu ouvi uma voz falar assim para mim: eu renovo todas as coisas. Aquilo me assustou, porque eu ouvi, e eu achei que tinha alguém naquele lugar, mas quando eu percebi, não tinha ninguém. E eu olhando ali,
De repente eu comecei a chorar. E eu saí, fui para o salão. Só que essa voz, essa frase continuava ecoando dentro de mim. Eu renovo todas as coisas. Eu renovo todas as coisas. O que eu estou querendo te mostrar, não importa o que você está vivendo hoje. Não importa a sua história. Hoje, Jesus Cristo pode se revelar para você. E quem sabe Ele está tentando te acessar há muito tempo e você não está ouvindo. Você não está percebendo. É o que Ele diz lá em Apocalipse 3, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir. É muito comum eu conversar com pessoas que falam assim, pastor, eu tenho, cara, sentido uma vontade. Eu tenho de alguma forma me sentindo atraído para esse lugar. Eu sinto que eu tenho que voltar. Eu sinto que eu tenho que viver uma vida nova, mas eu estou tão apegado ao que eu estou vivendo. Eu gosto tanto do momento da vida que eu estou, das coisas que eu faço. Isso só revela o amor e a sutileza do Espírito Santo. Eu lembro de uma jovem que ela tinha perdido o pai, estava passando um momento muito difícil na vida dela. Então uma tia dela pegou ela, levou até uma mulher de oração. E essa mulher, ela foi usada por Deus para falar a vida toda dessa menina. Tudo aquilo que ela está vivendo, e naquele momento ela teve muita paz no seu coração. Ela ali confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E ela saiu dali muito feliz, muito consolada, realmente curada dos sentimentos. Só que no outro dia, ela liga para a tia e pede para voltar lá nessa mulher. A tia então achou, olha, maravilha, pô, ela gostou tanto que quer voltar. E para surpresa daquela mulher, ela falou, olha, eu gostei muito do que Deus fez. Eu senti muito a presença dele, eu realmente estou aliviado, eu não sinto mais essas dores na minha alma, mas eu não quero abrir mão da minha vida. Eu gosto muito das coisas que eu faço. Então eu vim aqui dizer que eu não quero seguir esse estilo de vida que a Bíblia propõe. Perceba que de uma forma muito indireta, muitas vezes nós fazemos isso com Jesus Cristo. Nós queremos muito aquilo que Ele tem para nos oferecer no momento, mas nós não estamos dispostos a renunciar a algumas coisas para experimentar quem Ele é. Deus, Ele não se impressiona com a nossa oratória. Deus não se impressiona com a nossa generosidade. Deus se impressiona é quando nós renunciamos. Quando abrimos mão de algumas coisas e preferimos ser fiéis, íntegros ao que Ele está fazendo e ao que Ele já apontou para nós. E era isso que Paulo estava tentando mostrar para essa igreja. Jesus apareceu para muita gente. E cara, se vocês aceitarem essa verdade na vida de vocês, se vocês realmente acreditarem que Jesus Cristo não ressuscitou, não faz sentido a fé de vocês. A fé de vocês é vã. Se o centro do evangelho que vocês vivem não for a morte e ressurreição de Jesus, não vale a pena crer. E ele vai dizer, olha, podemos comer, podemos beber, porque a nossa vida se resume a essa. O que de mais incrível Jesus nos ofereceu, o que de mais incrível Jesus nos entregou, é a possibilidade de viver com Deus eternamente. Cara, essa é a maior promessa do mundo. Você já pensou? Você com Deus eternamente, né? Nós não merecemos, cara. Nós não merecemos o preço que foi pago. Nós não merecemos a entrega que foi feita. Nós não merecemos. Porque Ele é puro, Ele era santo e Ele levou sobre si as nossas dores. Colocaram no nosso rei uma coroa de espinho, pregos em suas mãos, só porque Ele resolveu nos amar, cara. E nós insistimos em viver a nossa vida de acordo com as nossas vontades. Nós insistimos em continuar acreditando que nós somos bons o suficiente para que aquilo que nós fazemos
no final nos dê a salvação, o alívio que nós tanto buscamos. Entrega o seu caminho ao Senhor, cara. Ele vai endireitar as suas veredas. Se entregue de uma forma que você nunca se entregou, que você vai experimentar aquilo que você nunca experimentou. Rejeitar a ressurreição era rejeitar a obra redentora de Jesus Cristo. Então Paulo vira para aqueles homens e dobra a aposta. Olha, não só Jesus Cristo morreu e ressuscitou, como nós também vamos ressuscitar nos últimos dias com Ele. Aqueles homens então, eles começam a ter a noção daquilo que eles estavam permitindo entrar no culto dele. E Paulo vai dizer, olha, se ele não tivesse ressuscitado, nós ainda teríamos a dívida do pecado. A crucificação de Jesus representa o pagamento de uma dívida impagável. Esse é o Evangelho. É Jesus levando sobre ele as nossas dores, as nossas culpas, as nossas transgressões. É Deus indo lá em Gênesis e entregando uma cédula, comprando uma dívida que nós contraímos a partir do momento que Adão peca. É a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15 se cumprindo. A cabeça da serpente sendo esmagada. O amor de Deus é tão intenso por mim e por você, que Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Só que quando a gente ouve essa frase, essa afirmação muito poderosa, para mim, a mais poderosa da palavra: Deus amou o mundo de tal maneira. É o mundo, o cosmos. Deus amou a sua criação. Deus, Ele se reconciliou com toda a criação. Tudo aquilo que foi criado foi reconciliado a partir da morte de Jesus. A gente simplifica o crer, porque a gente olha, quem crê e for batizado vai ser salvo. Aquele que crê, mesmo que morra, viverá eternamente. Só que o próprio Jesus vai falar que os sinais seguirão os que creem. Então, crer não é um sentimento de acreditar em algo. Crer é uma transformação, uma metanoia gerada dentro de nós, que vai transformar toda a nossa existência. E a partir de agora, os frutos do Espírito, e a partir de agora, a nossa vida vai ser um sacrifício vivo em louvor ao Senhor. É isso que as pessoas estão buscando nesse tempo, cara. É isso que aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus estão procurando em nós. Esses frutos do Espírito não são palavras bonitas, não são frases bem elaboradas, não são frases motivacionais. Sabe por quê? Se a palavra só nos motivar, se ela não nos libertar, novamente nós seremos escravos. Nós saímos do ambiente, a gente ouve, a gente fica empolgado, mas depois a gente novamente volta para a prisão. Agora, se a palavra nos libertar, se o Filho do Homem verdadeiramente nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres eternamente. E é isso que Deus deseja fazer comigo e com você nessa noite. Mas pastor, como que eu vou viver essa vida, cara? Todos nós procuramos a felicidade a todo custo. Todos nós buscamos de todas as formas ser feliz, e não há nada de errado nisso. Mas na Bíblia, no nosso manual de vida, tem explicação para tudo. O próprio Jesus vai dizer que feliz, Jesus mente. Sabe o que ele vai dizer em Mateus 5? Bem-aventurado, ou feliz, é o quebrantado de coração, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado, feliz são os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurado são os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurado são os misericordiosos,
porque eles vão alcançar misericórdia. Bem-aventurados são os pacificadores, dele é o reino dos céus. Perceba, irmãos, o sermão da bem-aventurança, a partir de Mateus 5, é a manifestação da vontade dos céus na terra. Isso é o próprio Jesus que está falando. Perceba que o padrão de felicidade segundo os céus é totalmente invertido do nosso. O rei Davi vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda, mas antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita. Será como árvore plantada junto, no tempo certo vai dar o fruto, e as suas folhas nunca irão cair. Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que Davi falou? Que o segredo da felicidade está nesse lugar aqui, ó, na pessoa de Jesus Cristo. Então, pare de procurar em pessoa, pare de procurar em coisas, aquilo que você só vai encontrar em Jesus Cristo. Eu queria te convidar a ficar de pé. Essa canção ela é interessante porque ela fala sobre o rever valores e rever conceitos. Eu comecei essa mensagem dizendo que essa palavra falou poderosamente ao meu coração, justamente porque eu tive a capacidade de olhar através de Jesus para mim e perceber que algumas coisas estavam desalinhadas, que mesmo eu com boa intenção, mesmo fazendo as coisas achando que estava agradando o Senhor, eu tinha me perdido, eu tinha permitido que algumas coisas acontecessem, e precisou uma grande frustração, precisou eu olhar para mim e falar: cara, será que eu estou agradando o coração do meu Deus? Para essa mensagem ela brotar como um bálsamo, mas principalmente como uma incrível demonstração de amor. Romanos capítulo 12 vai dizer: não vos conformei com esse século, mas transformai-vos. Perceba que nós não vamos transformar o século, nós vamos nos transformar através da renovação do vosso entendimento. Então eu queria nessa noite que você olhasse para dentro de você. Eu queria nessa noite que você tivesse a capacidade, ou melhor, que você tivesse a ousadia de olhar para o cristão que você está sendo, e que você se fizesse uma pergunta: será que eu estou sendo aquilo que Deus espera que eu seja? Será que eu tenho prestado realmente esse culto, onde a minha adoração tem subido até as narinas do Senhor? Ou será que eu já me acostumei com o rito? E enquanto os irmãos louvam, eu gostaria que você fizesse essa oração. Essa canção é bem propícia, né? Eu queria fazer essa pergunta para você. Tem alguém aqui que entende nessa noite que precisa voltar para o primeiro amor? Amém. Tem alguém que entende? Eu gostaria que você erguesse as suas mãos. Você que nessa noite entende que precisa voltar para esse lugar, não um lugar físico, um lugar espiritual. Hoje uma noite de ceia, e Deus nos dá essa possibilidade. Eu queria orar antes de nós cearmos, mesmo no lugar onde você está. Se você entende que existe essa necessidade na sua vida, eu gostaria que realmente você erguesse uma de suas mãos para nós orarmos. Amém. Amém. Aleluia. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a vida a Jesus, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante também um dos seus braços. Amém. Amém. Senhor. Mais alguém que hoje deseja voltar, estava afastado, quer voltar para o caminho do Senhor? Aleluia. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido,
reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós somos negligentes com a Tua palavra. Muitas vezes nós não percebemos, mas mesmo com boas intenções vamos nos afastando do Senhor, dos propósitos que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Mas nessa noite, algumas pessoas ergueram suas mãos, reconhecendo que precisa voltar para esse primeiro amor. O primeiro amor representa um tempo onde nós conhecemos o Senhor e ficamos tão apaixonados que tudo que nós queríamos era te conhecer, era conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Nós espalhávamos as boas novas, nós falávamos sobre o Senhor para todas as pessoas, mas principalmente nós te buscávamos e queríamos a todo momento estar próximo do Senhor. Que hoje haja arrependimento nessas pessoas que ergueram as suas mãos e que verdadeiramente, Pai, exista um realinhamento de propósito, exista um realinhamento de direção. Nós queremos nos despir e nos expor diante do Senhor, na certeza que o Senhor está vendo aquilo que os nossos corações estão dizendo. Um homem e uma mulher ergueram as mãos reconhecendo o Senhor como o Senhor e Salvador. Não impute sobre eles os seus pecados, Pai. Que eles possam, de uma forma apaixonada, te conhecer, prosseguir em te conhecer. Que eles sejam transformados de glória em glória. Que eles, a partir de hoje, Pai, sejam fortalecidos nas suas fraquezas, sejam libertos dos seus vícios. Se por acaso existe alguma doença física, que nessa noite, em nome de Jesus, eles sejam curados. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E nós declaramos, em nome de Jesus, uma vida nova para todos estes, em nome de Jesus.